Já parou para pensar numa organização sem CEO, sem diretoria, onde todas as decisões são coletivas e as regras? Bom, as regras são executadas por código. Parece até coisa de ficção científica, né? Mas não é. Essa é a proposta das DAOs, as organizações autônomas descentralizadas. Vamos entender juntos como essa ideia pode acabar redefinindo o futuro dos negócios? Então a pergunta que fica é: como é que funciona uma organização sem chefe? Isso desafia séculos de estrutura corporativa que a gente conhece. A resposta, como muita coisa inovadora hoje em dia, está na tecnologia blockchain e num conceito chamado de contratos inteligentes. Vamos definir isso direitinho. DAO é a sigla para Organização Autônoma Descentralizada. A melhor forma de pensar nisso é assim: as regras da empresa não estão num manual de gaveta, elas estão escritas em código. São os famosos contratos inteligentes. E as decisões importantes? Essas são tomadas pelo voto de todos os membros, e cada passo fica registrado de forma super transparente na blockchain. Uma analogia que ajuda muito a entender é pensar numa empresa programada. É uma imagem bem poderosa, né? A constituição dessa organização é basicamente um software. Um software que se auto-executa com base no que a comunidade decide, eliminando a necessidade de ter um intermediário ali para aprovar ou executar as ações. Ok, mas como essa tal empresa programada funciona no dia a dia, na prática? A operação toda se apoia em 3 pilares que são fundamentais. O processo todo pode ser resumido nesses 3 pilares. Primeiro, as regras são automatizadas lá no código. Segundo, o poder de voto é distribuído por meio dos tokens de governança. Pensa nesses tokens como ativos digitais que dão o direito de participar das decisões. E terceiro, e mais importante, o processo é coletivo. A comunidade propõe as ideias, debate e, por fim, vota. Para deixar isso mais concreto, um ótimo exemplo é um fundo de investimentos coletivo. Os membros usam seus tokens para votar em qual projeto deve receber o dinheiro. Se a proposta for aprovada, o contrato inteligente sozinho libera os fundos. É isso mesmo, automaticamente. Ninguém precisa ir lá assinar um cheque, o código simplesmente executa a decisão da comunidade. Claro, como toda tecnologia que surge, o modelo de DAO tem um lado com vantagens incríveis e outro com desafios bem grandes. Vamos dar uma olhada nesses dois lados da moeda. Olha, as vantagens são realmente impressionantes. A transparência é total. Cada voto, cada transação financeira, tudo, absolutamente tudo, fica público na blockchain. A automação deixa os processos muito mais ágeis. E talvez o mais revolucionário seja o acesso global. Alguém aqui no Brasil pode colaborar de igual para igual com uma pessoa no Japão, criando organizações que são de fato mundiais. Mas vamos ser realistas, os desafios existem e não são pequenos. A complexidade técnica ainda é uma barreira que afasta muita gente. A situação legal é uma zona cinzenta em quase todos os países. E a segurança é um ponto super crítico. Um único erro no código pode ser explorado e levar a perdas financeiras enormes, catastróficas mesmo. E tem outra coisa, se poucas pessoas votam, o poder pode acabar se concentrando numa minoria, e aí a gente volta para aquela centralização que a DAO queria, em teoria, evitar. Com tanta empolgação em volta desse tema, é super natural que apareçam alguns mitos, alguns mal-entendidos. Então, vamos agora separar o que é hype da realidade prática de como as DAOs funcionam. Esse quadro aqui resume muito bem a questão. Mito número 1. DAOs não têm líderes. Na verdade, a liderança existe sim, só que ela surge de um jeito mais natural, com base na reputação e na contribuição de cada pessoa. Outro erro comum: o código resolve tudo sozinho. Que nada. A discussão, a organização entre as pessoas, isso continua sendo fundamental. A tecnologia é uma ferramenta, não uma solução mágica para tudo. Certo. Então, depois de analisar como funciona, as vantagens, os desafios, a grande pergunta que fica é: o que tudo isso significa para o futuro do trabalho e da colaboração? Essa citação resume bem a perspectiva atual. Mesmo com todos os obstáculos, o potencial de organizar pessoas e capital de um jeito transparente, global e automatizado, bom, é um potencial grande demais para ser ignorado. É por isso que as DAOs são vistas como uma das inovações mais promissoras da Web3. Então, o ponto central talvez seja este. O objetivo não é, necessariamente, substituir todas as empresas que a gente conhece. É melhor pensar nas DAOs como uma ferramenta organizacional nova e muito poderosa, que se encaixa super bem em comunidades digitais, projetos de código aberto e colaborações internacionais. E a gente termina com essa reflexão. Será que estamos vendo nascer uma nova maneira de colaborar em escala global? Uma forma talvez mais aberta e democrática do que tudo que a gente já viu?
Bom, só o futuro dirá. Quem quiser se aprofundar mais, o artigo completo que serviu de base para esta análise está lá no portal Café com Net. O link está aqui na descrição. E, se você curtiu entender temas complexos de um jeito mais direto, não deixe de seguir o canal para mais conteúdos assim. Até a próxima!